Assim como foi com o Pesolano, que quando chegou era um ilustre desconhecido para a grande maioria da torcida do Cruzeiro, a cena se repete agora com o Pepa. Só que, ao contrário do que aconteceu com o Pesolano, com o Pepa, a situação é um pouco diferente, porque ele tem um aval de muita gente importante falando do trabalho dele. Ele é considerado, dessa nova geração dos portugueses, como o mais promissor dos técnicos. E muita gente se surpreendeu porque só agora ele está tendo a oportunidade de vir para o mercado como brasileiro. Muitas colocam comparações, é claro, é chato a gente ficar fazendo comparações, mas não tem como fugir. Com o sucesso do Abel Ferreira, desculpe, do Palmeiras, não é querer comparar, mas não é trazer o Pepa apenas por ele ser português, mas porque mostrou resultado nas equipes em que dirigiu até agora. Equipes consideradas medianas e que ele conseguiu fazer com que essas equipes tivessem resultados melhores do que antes da chegada dele. E o que muita gente destaca, quase todo mundo que a gente conversa a respeito do Pepa, que conhece o trabalho dele, destaca que ele consegue tirar dos jogadores o que é o máximo que eles têm. E principalmente tentando evitar improvisações, tentando fazer com que os jogadores atuem nas suas reais posições para que possam desempenhar melhor papel em campo. Vamos aguardar, vai ter que dar tempo ao tempo para observar como será o trabalho dele aqui na Toca da Raposa, que o Cruzeiro precisa de virar essa maré. Vinha de muito maus resultados e, mais do que maus resultados, más apresentações também. Mesmo nas vezes em que ganhou, o Cruzeiro não convenceu. Essa é a grande realidade nesse início de temporada 2023 da Raposa, Léo. Tô vendo até sobre referências, né? Você traz aqui dentro do Super FC, lá no nosso portal também, na nossa página O Tempo Esportes, o Rafa Nobre chegou até a conversar com o Rafael Porceles, né? Que trabalhou com o Pedro Felipe, o Pepa em Portugal, também com ótimas referências, vai lá para você acompanhar essa matéria. O próprio Pepa também, né? Rapidamente falou com o Rafa, que tá ansioso já para esse trabalho aqui em Belo Horizonte. E o Pedro Martins falou essa semana sobre o tempo que precisou para contratar o novo treinador. Então, não foi da noite pro dia. A gente já trouxe isso aqui essa semana, a discussão, desde o final de semana, né? Depois da eliminação para o América, a saída do Pesolano, isso a diretoria já sabia, e a tomada de decisão foi no jogo contra o Pouso Alegre, aquela derrota em casa por 1-0. Então isso já tem mais de mês que o Cruzeiro já sabia que iria trocar o treinador e foi ao mercado. O Pedro Martins falou de entrevistas que foram feitas. Então, é algo que a gente sempre questionou antes da era SAF no futebol brasileiro, sobre não trazer um técnico simplesmente por trazer, para apagar um incêndio, tinha que ter uma coerência. Então, isso a gente vê no trabalho da diretoria do Cruzeiro nesse instante. Traz o Pepa e uma certa coerência, até mesmo alinhado um pouco no pensamento do Paulo Pesolano, e o Pedro Martins falou isso, com algumas características a mais que nesse instante a diretoria acredita que é necessário. E se é que eu captei o recado, é que ele vai aproveitar melhor os jogadores no individual, nas características de cada jogador. Então, por exemplo, a gente vê um Bruno Rodrigues que vai em todos os cantos do campo, né? Ele joga pela direita, pela esquerda, no ataque, na defesa, como ala, como um ponta, como um centroavante. Então, talvez esse tipo de situação pode acabar nos primeiros jogos. Não é que isso vai dar certo, mas para mim eu precisava ver um Cruzeiro mais objetivo nesse sentido. Enfim, agora o Pepa tem duas situações diferentes do Pesolano, né? Se assemelha ao fato da diretoria fazer uma entrevista, selecionar a dedo o treinador, o raciocínio, um técnico que a gente vê estudioso. Só que no ano passado o Pesolano ele teve o Campeonato Mineiro de laboratório, aí sim, para o Campeonato Brasileiro da Série B, o que evidentemente não vai ter o treinador português. E o sarrafo agora está mais em cima, porque é Campeonato Brasileiro da Série A e não a Série B, que teve toda a sua dificuldade, mas que com um investimento menor você conseguiu, por exemplo, ser campeão. Enfim, aí que a gente questiona, e você mesmo, Fred, já falou sobre como perdeu tempo o Cruzeiro
talvez para trocar o treinador. E apesar de ter cerca de 20 dias para trabalhar, para conhecer o elenco, já começa com grandes desafios, valiosos desafios. O Cruzeiro joga na Copa do Brasil, já na terceira fase, e aí, se esse jogo for no meio de semana do dia 12 ali, depois você disse, tem a estreia no Brasileiro contra o Corinthians, e é fora de casa. E a estreia em casa é contra o Grêmio. Então, já é um início em alta velocidade aí pro Pepa, né?